Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre BET. Ao longo da semana eu publiquei algumas informações sobre isso no meu perfil e hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre a BET, de forma breve também, mas um pouco mais aprofundada do que eu vim falando ao longo da semana, tá? Então, para quem nunca ouviu falar, né, o que é BET? BET é abreviação para bacia de evapotranspiração. Também é conhecida como fossa verde, enfim. E o que é isso, né? O que é uma bacia de evapotranspiração? É um sistema de tratamento de esgoto que foi desenvolvido por um permacultor norte-americano chamado de Tom Watson. E esse sistema de tratamento chegou ao Brasil no início dos anos 2000, e foi sendo aprimorado, aperfeiçoado por aqui. Além, né, de ser conhecido como BET, bacia de evapotranspiração, fossa verde, também pode ser conhecido como fossa de bananeira, ecofossa, fossa evapotranspiradora, enfim, tem vários nomes, né, dependendo da região, enfim. Bom, e para que serve uma bacia de evapotranspiração, uma BET, né? Esses sistemas, eles servem para tratar o esgoto gerado pelos vasos sanitários, né, que são as águas produzidas nas privadas, também conhecidas como águas negras. A gente, né, pelas pesquisas que eu fiz, não recomenda-se colocar outros tipos de água para a BET. Tá? Tem algumas pessoas que colocam, mas o ideal é que a BET ela seja exclusiva para as águas negras, então as águas que vêm do vaso sanitário. E como é que funciona uma BET? Né? Na BET, a água, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o desenho esquemático de uma BET, certo? Aí eu acho que vocês vão entender bem direitinho. Bom, a água, né, ela é direcionada, então as águas, né, dos vasos sanitários são direcionadas, então, para esse sistema, e nesse sistema acontece uma digestão anaeróbia, né, ou seja, tem algumas bactérias que se multiplicam lá dentro desse sistema e vão realizar a quebra de alguns compostos, algumas moléculas, através da digestão anaeróbia, que é sem a presença, né, sem a utilização de oxigênio. E aí, essas bactérias elas vão se alimentando, né, e transformando esses compostos. Também ocorre, né, um processo de filtragem. Vocês vão ver que a BET ela é construída ela é preenchida por camadas. Camadas que servem como um filtro, certo? Vocês vão ver também que esse sistema, ele é impermeável, né? Então, é um sistema em que a água, ela só vai sair por cima, né? Ou pela evapotranspiração, realizada pelas plantas, e aí eu já vou para outra etapa, né, do funcionamento, ou dependendo da situação, né, se ela der uma saturada e tal, por um caninho que a gente chama de ladrão, certo? Bom, então é mais ou menos isso, né? A água dos vasos sanitários chegam dentro desse sistema, ali dentro ocorre digestão anaeróbia, ocorre a filtragem e ocorre a evapotranspiração, ok? Bom, e como é que a gente faz para montar uma BET? A BET, ela é montada, né, ela é construída, enfim, a partir de 6 etapas, certo? Então, a primeira etapa é a escavação, depois a gente tem a construção, a impermeabilização, a instalação da tubulação, o preenchimento e, por último, o plantio. Ok? Vou falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas.
Então, a primeira delas, como eu falei, é a escavação. A escavação, ela pode acontecer de forma manual, né? Pode ser feita de forma manual ou com auxílio de alguma máquina, tá bom? A outra etapa é a construção. Então, depois que fez o buraco no tamanho certinho, daqui a pouco eu vou falar como calcular a área da bete, é feito, então, um concreto que é colocado no fundo da bete e paredes, né, que podem ser feitas de tijolo, ou também podem ser utilizadas outras técnicas, como a técnica do ferro-cimento, do superadobe ou do hiperadobe, né, que vai dispensar aí a utilização dos tijolos. Ou também pode ser utilizada uma lona específica para lagos, né, porque, como eu falei, esse sistema ele tem que ser impermeável. Bom, se você utilizar, se você não utilizar a lona, né, porque a lona já vai impermeabilizar o local, aí vai ter que ter uma outra etapa, que é a etapa da impermeabilização. Então, os pisos e as paredes internas devem receber uma camada, né, de 1 centímetro de argamassa impermeável, que também é feita com aditivo impermeabilizante e é dissolvido na água dessa massa, ok? Como eu falei, se fizer com lona, aí não precisa dessa etapa. A outra etapa é a instalação da tubulação. Então, é importante que tenha uma encanação específica, né, dos vasos sanitários, sendo direcionados para a bacia de evapotranspiração, e na chegada dessa água para a bacia de evapotranspiração, a entrada dessa água é feita por um tubo de esgoto com um cano PVC de 100 milímetros, e esse tubo, né, esse sistema de cano, ele é acoplado a um túnel de pneus. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o esqueminha, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? E é importante que essa entrada, né, dessa tubulação no sistema nessa entrada seja instalado um T, que não seja um joelho, tá? Porque daí dá para acompanhar, né, como é que está o nível da água, se precisar fazer alguma manutenção, fica mais fácil tendo um T nessa entrada. A próxima etapa é o preenchimento. E como eu tinha comentado com vocês, o preenchimento é feito em camadas, né? Então, a gente vai imitar um filtro, tá? Então, tem os pneus, né, o tubo de pneus. Esse tubo de pneus, ele é coberto por entulho. Depois do entulho, a gente coloca uma camada de brita, de pedra brita, depois uma camada de areia grossa. Depois da areia grossa, a gente coloca terra, ok? E aí, a gente passa para a sexta etapa, que é o plantio, ok? Aí a gente faz, então, o plantio de algumas plantas que não tenham raízes profundas, que não quebrem, né, esse sistema, certo? Mas que tenham folhas largas, né, que realizem muito a evapotranspiração, que vai pegar, né, a água que está ali naquele sistema, utilizar e transpirar, certo? Então, a gente recomenda, né, a utilização de bananeiras, de taioba, que tem folha larga também, mamoeiro, enfim, tem algumas plantas que podem ser utilizadas nesse sistema de evapotranspiração. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui a respeito. Sim, a quantidade, né? Como é que a gente vai saber a quantidade de bananeiras, por exemplo, que é a principal planta colocada na bete. A gente coloca uma bananeira por metro quadrado, certo? E aí depois tem que ter a manutenção, né? Porque
sempre nascem outras, né? Então, a bananeira, ela deu um cacho de banana, a gente precisa depois cortá-la, né? E aí a gente pode conversar mais para frente sobre a utilização dessa bananeira que foi cortada, tá? Mais para frente a gente tem bastante, dá para conversar bastante a respeito, tá bom? Bom, então essas são as etapas da montagem da bete, mas como é que, tá, eu quero construir uma bete na minha casa, mas como é que eu faço para calcular, para saber o tamanho que essa minha bete tem que ter? Então, aqui eu trouxe, né, informação sobre o cálculo. Para calcular, a gente precisa multiplicar uma continha bem simples. Multiplica o número de moradores por 2, tá? Por 2 metros quadrados. Então, se a casa tem, por exemplo, 4 moradores, a conta é mais ou menos assim, né? Eu vou pegar, multiplicar 4 por 2. Então, eu preciso ter uma bete de 8 metros quadrados, certo? E a bete, ela precisa ter, né, de profundidade 1,20 m ou 1,5 m, ok? Bom, gente, eu trouxe também aqui para mostrar para vocês um desenho esquemático que está lá na cartilha, que eu vou deixar disponível o link para vocês. Lá tem todos os detalhes, tá? Enfim, tá muito explicadinho e eu acho bem interessante. Aqui é uma breve conversa só para despertar a atenção de vocês com relação a esse assunto. É uma forma, né, ter uma bete em casa é uma forma bem interessante de utilizar a água de forma mais sustentável, né? A gente imita o que acontece na natureza, fazendo, né, uma bete. Então, quem já estudou aí, né, todo mundo já estudou um pouquinho sobre o ciclo da água, o ciclo natural da água, e é mais ou menos isso que a gente imita construindo uma bete, tá? Então, aqui, gente, tem um desenho esquemático, um corte transversal de uma bacia de evapotranspiração, e aí vocês conseguem observar, então, né, o buraco aqui que foi cavado, foi construído, né, é impermeabilizado, aí tem o cano que chega a água dos vasos sanitários, aqui tem um túnelzinho de pneus, aí né, as camadas, então tem entulho, depois brita, depois areia e depois a terra. Sim, é importante também, depois que plantar, né, que plantar bananeira, taioba, enfim, colocar uma camada de folhas, né, de palhas, para proteger esse solo, tá? Aqui a gente tem um corte longitudinal, né? Então, aqui vocês conseguem ver ao longo da bacia de evapotranspiração. Então, cada coisinha desse cinza escuro aqui é um pneu, ok? Então, um pneu em filinha com o outro, né? Formando um túnel de pneus. A água, esse desenho aqui branco, né? Tá representando, então, o cano. O cano que chega com a água negra vai depositar água dentro do túnel de pneus, né? E ali dentro vai ocorrer, então, a digestão anaeróbia, ok? Então, gente, é basicamente isso. O sistema é muito legal. Quem não viu, corre lá e dá uma olhadinha no vídeo curto que eu publiquei no meu Instagram, mostrando as etapas, né, na forma de fotografias, as etapas de construção de uma bacia de evapotranspiração, né, que a gente tem aqui em casa, e assim, eu sou muito satisfeita de ter esse sistema por aqui, tá? Aqui eu deixo para vocês a referência bibliográfica que eu utilizei, né, então as informações aqui são baseadas na experiência que a gente tem aqui em casa e nessa cartilha, ok? A gente construiu a nossa bacia de evapotranspiração numa oficina, como eu comentei, que foi organizada pelo pessoal do Oca Sustentável, tá? Recomendo o trabalho deles. Por hoje é isso, minha gente. Até a próxima.